Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês. Hoje nós vamos recapitular alguns aspectos sobre variáveis e conversar um pouquinho sobre distribuição gaussiana. Então, variável são todas e quaisquer características ou atributos mensuráveis que o pesquisador inclui no seu estudo e podem variar de um indivíduo para outro. Então, aqui nessa foto, a gente consegue identificar diferentes características, diferentes variáveis relacionadas a essa população. Posso elencar aqui para vocês algumas delas, como cor do cabelo, a altura, a etnia, sexo, estado civil, profissão, renda familiar, escolaridade, entre outras. A gente pode estar classificando as nossas variáveis quanto a possibilidade de mensuração em quantitativas e qualitativas. Quantitativas vão ser aquelas variáveis que a gente consegue contar. Podem ser quantitativas discretas ou quantitativas contínuas. A qualitativa é aquela variável que ela denota uma qualidade àquele indivíduo e pode ser nominal ou ordinal. Vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas. Então, as variáveis qualitativas ou categóricas, elas vão estar expressando uma qualidade ou características. Os indivíduos, eles vão pertencer a uma categoria específica. Então, a gente pode ainda subdividir as variáveis qualitativas em variáveis nominais e variáveis ordinais. As variáveis nominais, elas não requerem uma ordem natural. Uma categoria não vem obrigatoriamente antes da outra. Então, são exemplos de variáveis qualitativas nominais: sexo, masculino, feminino, estado civil, casado, solteiro, viúvo, área de residência, rural, urbana. Já as variáveis qualitativas ordinais, elas estabelecem uma relação hierárquica ou de ordenação entre as classes. Por exemplo, quando eu falo em hipertensão, leve, moderada e grave, a hipertensão leve, obrigatoriamente, clinicamente, ela vem antes da moderada, que vem antes da grave. Escolaridade: analfabeto, fundamental, médio e superior. Eu tenho uma cronologia a seguir para determinar em qual categoria o indivíduo vai estar incluído. Estadiamento do câncer: estágio 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a diferença básica entre as variáveis qualitativas, nominais e ordinais. Em relação às variáveis quantitativas, variáveis numéricas, são aquelas que vão estar expressando valores quantificáveis, que podem ser medidos, que podem ser contados. Elas podem ser classificadas como discretas ou contínuas. Variáveis quantitativas discretas são aquelas cujos valores são inteiros. Então, número de cigarros. Fumo um cigarro, fumo 2 cigarros, fuma mais de 20, fumo um maço. Número de consultas pré-natais. Não tem como uma gestante ter realizado 3,4 consultas. Ou ela fez 3 consultas ou ela fez 4 consultas, né? Número de leitos, número de casos de doença. Já as nossas variáveis quantitativas contínuas, elas têm um intervalo de quantificação de valores fracionados, que acaba sendo infinito. Então, pressão arterial, eu consigo mensurar o vírgula alguma coisa. O peso, 50,4 gramas. 50,45, entende? Então, eu consigo quantificar de forma contínua. Eu tenho o vírgula alguma coisa, tá? E é isso que vai estar diferenciando um tipo de variável quantitativa da outra. No estudo, a gente ainda vai estar definindo variável dependente e variável independente. Então, estudos analíticos fazem uso dessa definição. Por quê? Porque a gente vai buscar uma relação entre essas variáveis, dependente e independente.
Variável dependente, também denominada de variável desfecho, ela representa uma grandeza cujo valor depende do comportamento da variável independente. Ela é dependente. A variável independente, considerada variável disposição, é uma característica ou fenômeno que se presume causar, anteceder ou originar a variável dependente. Ou seja, a variável de exposição, ela interfere no meu desfecho. Um exemplo bem bobinho, mas que é fácil da gente enxergar o que é desfecho e o que é exposição. Olha só, você está realizando tarefas para ganhar sua mesada. Para cada tarefa que você realiza, você ganha R$10. O que é desfecho, o que é dependente e o que é independente? O que vai depender aqui? A minha mesada no final do período, ela vai ser dependente do quê? Da quantidade de tarefas que eu cumpri. Então, a mesada, ela é dependente, por quê? Porque ela sofre a consequência da distribuição, da variação da minha variável de exposição, que é o meu número de tarefas, que é minha variável independente. Ficou claro? Então, quanto ao comportamento das nossas variáveis, a gente estabelece no nosso estudo quais são as variáveis que vão ser utilizadas e lá nos nossos resultados a gente quer ver o comportamento, a distribuição dessas variáveis. Então, a gente vai ter análise de ocorrência e as possíveis relações a fim de conhecer a distribuição de frequência de cada variável. Nas nossas variáveis qualitativas, isso é extremamente simples, onde a gente define o número e o percentual. Então, frequência relativa e frequência absoluta. Tá? Tenho 5 indivíduos que correspondem a 40% do sexo masculino. 60% dos indivíduos eram solteiros. E assim eu vou determinando a frequência de cada uma das minhas variáveis, né, no meu estudo. Já quando a gente fala em variáveis quantitativas, a gente vai estar trabalhando com uma medida central mais o intervalo de dispersão. Para a gente saber qual é a medida central e intervalo de dispersão mais adequados, a gente precisa visualizar como que está a distribuição dessa variável, dessa população, né, em um gráfico, que é esse gráfico aqui, que é um histograma. Então, aqui eu trouxe como exemplo para vocês um histograma de frequências relativas a 5.000 pesos de recém-nascidos com intervalo de classe de 125 gramas. Então, a cada 125 gramas eu gero uma barra, tá? Aqui embaixo eu tenho o peso e aqui eu tenho o número de indivíduos. Então, a gente percebe que eu tenho uma distribuição normal desses indivíduos, onde a maioria deles está aqui entre 2.500 gramas e 3.500 gramas, que uma minoria está acima ou abaixo desses pontos de corte. Tá? Então, com isso, a gente começa a falar em distribuição normal, modelo gaussiano, onde eu tenho uma curva observada a partir da distribuição dos meus pacientes envolvidos. Tá? Então, tenho lá aquela curva dos meus pacientes. E se a gente fizer esse traçado aqui em cima dessa distribuição, a gente percebe esse comportamento sinuoso, essa forma de sino. Tá? Essa relação é denominada função de densidade de probabilidade para variável aleatória. Tá? E a gente vai ver ela com um pouquinho mais de detalhe logo a seguir. O que é uma distribuição estatística, gente? Distribuição estatística é uma função que define uma curva. E a área sobre essa curva determina a probabilidade de ocorrer o evento por ela correlacionado. Tá? Então, por isso, a gente
estabelece como que se distribuem os indivíduos aqui e consegue estabelecer a partir da área da curva as probabilidades de ocorrência de evento. Então, a distribuição normal ou distribuição gaussiana é uma curva simétrica em torno do seu ponto médio, apresentando assim o famoso formato de sino. Representa o comportamento de diversos processos e muitos fenômenos comuns, como altura, peso, pressão sanguínea, o tempo de realização de uma prova entre estudantes, e serve como base para a inferência estatística clássica, porque nela a média, a mediana e a moda dos dados possuem valores muito próximos, praticamente o mesmo valor. A equação matemática que define a distribuição de probabilidade da variável normal depende de dois parâmetros, média e desvio padrão. Tá? Então, quando eu consigo identificar a média e o desvio padrão de uma amostra ou de uma população, eu consigo gerar a minha curva de distribuição normal, estabelecer o que seria uma distribuição normal com base nesses parâmetros. Isso vai ser calculado por essa fórmula, densidade variável aleatória de x, de uma variável x normal, com média e variância, estabelecido por essa fórmula, valor de π, valor de e. Tá? A gente entende que qualquer intervalo de valores pode estar presente aqui no eixo x, então de menos infinito a mais infinito, onde a nossa média vai ser central, 50% da nossa curva ela vai estar para o lado esquerdo, 50% para o lado direito, relacionado aos desvio padrão que eu apresento. Tá? E aí, a partir daí, a gente denota os valores de densidade de x com a média e o desvio padrão. Isso, gente, é só para espelhar para vocês, para mostrar para vocês matematicamente o que acontece. Porque na maioria das vezes a gente vai estar calculando isso a partir de um programa estatístico. Tá? Então, qual é o sentido ou o que representa essa curva de Gauss? Tá? Uma vez que a média e o desvio padrão estão especificados, a gente consegue determinar a nossa curva. Então, percebam lá, ó, aqui no centro a gente tem a nossa média, um desvio padrão para a direita, dois desvios padrões para a direita, um desvio padrão para a esquerda, dois desvios padrões para a esquerda. Começa a aparecer um outro valor que já é comum na leitura de vocês, que é o intervalo de confiança. Intervalo de confiança de 95%. Que raios é isso? Eu sei que está lá no meu projeto científico, eu vejo isso nos artigos, mas o que é isso? Então, significa que para a média encontrada, as minhas amostras com 95% de certeza estão contidas entre esses valores aqui, 2 desvios para a direita e 2 desvios para a esquerda. A minha chance de ter alguém, de ter um indivíduo, de ter um erro nessa avaliação é de apenas 5%. Mas espera lá que a gente vai falar disso novamente, tá? Então, aqui a ideia é que vocês identifiquem a nossa curva de Gauss nesse formato sinuoso, de normalidade, aonde a gente consegue, no centro da curva, identificar a média e 2 desvios para a esquerda, 2 desvios para a direita, tá o nosso intervalo de 95%, que é o mais utilizado. Então, o que é o intervalo de confiança? É a definição dos limites inferior e superior de um conjunto de valores que tem certa probabilidade de conter no seu interior o valor verdadeiro da nossa estimativa. Um intervalo de confiança de 95% denota que a gente tem 95% de probabilidade
de conter o valor real da estimativa. Então, quando eu defino que eu faço um estudo avaliando a eficácia do exercício físico como forma de reabilitação pós-infarto, com um intervalo de confiança de 95%, e eu defino que esse exercício foi eficaz, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho 95% de certeza de que este resultado é de fato verdadeiro. Tá? Ó, exemplo, a distribuição de níveis séricos de colesterol para homens hipertensos e fumantes é aproximadamente normal, com 217 mg por 100 ml e desvio padrão de 46 mg por 100 ml. Eu utilizando o cálculo do intervalo de confiança, que eu também não quero que vocês decorem ou saibam essa fórmula, a gente tem que com 95% de confiança, os limites, o nosso intervalo de confiança está entre 191 e 243. Tá? Então, entre 191 e 243, a gente encontra o verdadeiro valor da nossa média. O uso do intervalo de confiança ainda permite que a gente conheça com precisão o que o estudo estima como efeito. Ainda possibilita dizer se o achado é estatisticamente significativo para um dado nível de significância. O que a gente observa lá, gente? Ó, que eu coloquei as 3 principais medidas: risco relativo, odds ratio e razão de prevalência. Tá? Então, quando esses parâmetros de magnitude forem igual a 1, a gente tem um efeito nulo, ou seja, a chance ou o risco, né, dependendo do que eu estiver utilizando, chance ou risco dos expostos é igual a dos não expostos. O efeito do que eu estou testando é nulo. Já quando esse parâmetro ele for maior que 1, tiver uma magnitude maior que 1, a chance ou o risco dos expostos é maior do que a dos não expostos. E quando for menor que 1, a chance ou o risco dos expostos é menor do que as dos não expostos. Ainda pode ser adicionado a essas informações o nosso valor de P. Valor de P representa a chance ou a probabilidade do efeito ou da diferença observada entre os tratamentos, categorias, ser devido ao acaso e não aos fatores que estão sendo estudados. Como toda medida probabilística, ele vai variar entre 0 e 1, e a gente, na maior parte dos estudos, admite que um valor crítico de P menor ou igual a 0,05 é estatisticamente significativo, ou seja, a gente tem uma margem de segurança de 5% de chance de erro, ou ainda 95% de chance de estar certo. O intervalo de confiança e o valor de P, eles andam de mão dada, tá? Por quê, gente? Porque se a gente tiver um intervalo de confiança que passe pelo 1, a gente vai ter um P maior que 0,05. Se a gente tiver um intervalo de confiança menor ou maior que 1, isso detona significância estatística P menor que 0,05. Agora que a gente conseguiu identificar esses 3 valores que são importantes na avaliação de qualquer resultado de estudo, a gente volta um pouquinho lá na curva normal para entender que, sim, a normalidade é representada por uma curva em formato de sino, mas que essa curva em formato de sino, ela pode nos trazer informações diferentes. Então, vejam aqui nessa figura, ó. São representadas 2 curvas normais,
com o mesmo desvio padrão, se o padrão é o mesmo, mas com médias diferentes. Então, as curvas são idênticas na forma, mas são centradas em posições diferentes ao longo do nosso eixo horizontal. Tá? O que não quer dizer que elas tenham iguais valores, então, certo? Tem o mesmo desvio padrão, mas as médias observadas são diferentes. A média na curva 1 é menor do que a média na curva 2. Isso é muito comum a gente observar quando a gente compara estudos científicos que vocês vão estar fazendo lá na frente, no final do trabalho de conclusão. Outro exemplo de sobreposição de curvas é esse aqui, ó. A gente tem duas curvas que são consideradas normais, as duas têm uma distribuição gaussiana, as duas formam um sino, tá? As duas estão com a média no mesmo ponto, mas elas diferem em relação aos seus desvio padrão. Então, o desvio padrão da primeira curva é menor do que o desvio padrão da segunda curva. O que isso significa, gente? Que eu tenho uma variabilidade maior de valores nessa curva que está mais achatada. Eu tenho uma dispersão maior de valores nessa curva que está mais achatada. Um intervalo de confiança mais largo, um intervalo de confiança mais estreito. Em estatística, quanto mais estreito for esse intervalo de confiança, maior é o efeito, ou maior é o impacto estatístico, menor é o valor de P. Tá? Por fim, a gente tem esse esboço onde a gente representa duas curvas normais com diferentes médias e diferentes desvio padrão. Então, claramente, elas estão centradas em diferentes posições no eixo e as suas formas refletem valores diferentes de desvio padrão. Só para a gente trazer essa diferenciação da expressão ou da diagramação das nossas curvas normais. Para que esses parâmetros que a gente trouxe hoje são importantes ou a que eles são relacionados? Tá? Primeira coisa que a gente tem que destacar é a importância da estatística para ciências empíricas. Tá? Então, nesse tipo de pesquisa, em vez de estudar uma população como um todo, o que a gente faz? A gente escreve um projeto com uma amostra onde a gente pode ter um resultado muito parecido ou muito próximo ao que teria avaliando a população como um todo, com redução de custo e de tempo. Tá? Isso a gente faz empiricamente desde sempre. Quem cozinha, como é que faz? Tá lá preparando uma sopa, né? Quer ver se o sal tá bom, faz o quê? Pega uma colherinha, pega um pouquinho do caldo e parte do princípio de que todo o resto da sopa, todo o resto da população vai ter o mesmo sabor daquela amostra que está na colher, tá? Então, isso a gente já faz empiricamente na nossa vida. Ainda, gente, em ciência, ao trabalhar com uma amostra, a gente corre alguns erros, né? Então, alguns riscos, né? Tem a possibilidade de alguns erros, que são os nossos vieses, que podem estar presentes na pesquisa. Eles são minimizados por um bom desenho de pesquisa, por uma boa estruturação de um projeto de pesquisa, tá? Pelo cálculo adequado do N, por um método bem estabelecido e evitando a influência dos fatores confundidores. Então, para a redução desses riscos, os pesquisadores vão estar utilizando a estatística e essas métricas relacionadas a intervalo de confiança, valor de P e poder,
para ter uma maior segurança nas conclusões dos seus estudos. Deixo para vocês o referencial teórico que foi utilizado para essa aula. E, em dúvidas, entrem em contato pelo e-mail, né, ou pelo Instagram, ou ainda pelo EVA, certo? Aguardo vocês e deixo as atividades relacionadas no EVA. Um abraço